Fala, barbeiro inteligente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal de empreendedorismo no ramo da barbearia. A máquina que eu vou trazer para vocês aqui, confesso que não é minha, é de um dos colaboradores meu aqui. E eu tinha prometido há um tempo atrás aqui que eu não iria trazer essa marca aqui no canal. Por quê? Porque é uma marca que eu acho o valor dela muito alto. Entrega o que ela entrega? Entrega. Mas existem marcas também na mesma faixa etária que faz a mesma coisa ou até melhor. Porém, todavia, como o colaborador fica do meu lado aqui e ele trabalha com essa máquina, por que não trazer um review dessa máquina? E vocês sabem muito bem que durante um tempo aqui eu meti o pau nessa marca, porque, cara, quando eu comecei essa marca, a máquina dela sem fio, custava R$900 e o meu corte de cabelo era R$10 e eu tinha que cortar 90 cabelos para poder comprar uma máquina. E o tempo foi passando, na época, né, isso há 9 anos atrás, quase 10 anos, não tinha outra marca, não tinha outro tipo de máquina que batia de frente com a UOL. Isso aí é inevitável a gente falar. A UOL ela é pioneira no mercado, a UOL em quesito de qualidade, ela dispensa comentários. Porém, o valor dela, eu ainda acho, mesmo nos dias de hoje, mesmo 9 anos depois, mesmo o meu corte de cabelo subindo 6 vezes, eu ainda acho o valor muito caro para uma máquina. Eu acho, cara, porque é uma máquina de cortar cabelo. Hoje aqui na barbearia, o meu corte de cabelo custa R$60. E as máquinas da UOL, ela continua custando 900, 1.000, 1.100 reais. E você precisa cortar muito cabelo ainda para você comprar uma máquina dessa. E vamos supor que uma máquina dessa, de um dia para o outro, ela arrebenta, cai no chão, acontece alguma coisa, queima alguma coisa, e você precisa desembolsar R$900, R$1.000, e eu acho isso o cúmulo do absurdo. Porém, essa máquina que eu vou trazer para vocês é a máquina de entrada. Eu acredito que o valor dela seja, por mais que seja elevado, se você tem um sonho, se você tem uma vontade de trabalhar com a UOL, você deve começar por essa máquina, porque é uma das máquinas sem fio mais baratas que tem dessa marca, e você vai ver a qualidade, você vai ver a precisão, você vai ver o acabamento, o material dessa máquina é indispensável, é um material, um acabamento que dispensa comentários. Porém, como eu falei, tem máquinas que custam a metade da metade do preço e tem a mesma qualidade, corta do mesmo jeito. Então, é só questão de sonho mesmo. Igual você pega um telefone e tem a marca do telefone. Um é melhor do que o outro? Mas você vê que muita gente compra o telefone da maçã por sonho. Muitas das vezes ele não sabe mexer nem em 10% do que o telefone faz. Então, eu acho que sonho, eu acho que desejo, não tem como ninguém convencer ninguém. Se você tem um desejo de adquirir algo, você vai ficar cego para algumas coisas. Você pega um jovem, qual o sonho de um jovem? Ter um carro top, ter uma BMW, uma Ferrari. Porém, se você pegar um carro básico, ele vai te levar no mesmo lugar, mas é questão de sonho. Então, por isso que eu estou trazendo o review dessa máquina. É uma marca que eu não acredito, pelo contrário, eu acredito muito. Foi eles que revolucionaram o mercado de máquina para barbeiro. Os equipamentos são tudo top, você pega tudo, você pega desde uma bolsa da UOL, você pega uma bolsa, uma mochila da UOL. O acabamento deles é impecável, é coisa que é feita para durar mesmo. Um exemplo, é essa máquina aqui, ó, a UOL Lausch, acho que é assim que fala. Você pega uma máquina dessa aqui e você pega uma mochila, qualquer coisa da UOL, as coisas são feitas para durar, e durar muitos anos mesmo. Eu já trabalhei com uma máquina da UOL aí uns 3 anos, e a bicha cortava do mesmo jeito. Então, questão de durabilidade, ok. Questão de acabamento, ok. A máquina entrega tudo que promete. Mas a gente sabe que a concorrência hoje em dia, existe máquinas
com valores menores e entregam a mesma coisa. Vamos lá. Se é um sonho, se você tem vontade de trabalhar com a UAU, eu acredito que essa aqui seja a máquina que você deve iniciar. Compra. Ah, gostei, dá para sustentar meu sonho. Porque deixa eu te falar algo. Não é porque você compra algo que você consegue manter. Não é porque você compra uma Ferrari que você vai conseguir manter uma Ferrari. Você já viu o IPVA de uma Ferrari? Você já viu o consumo de uma Ferrari? Então, muitas das vezes, o difícil não é comprar, o difícil é manter. Se você tem um sonho de trabalhar com a UAU, ok, às vezes você vai conseguir comprar uma máquina. Mas aí vem a máquina de acabamento, quem trabalha com a shave, vem a máquina de shave. E vamos arredondar aqui, vamos supor que cada máquina dessa aí custa R$800. 3 máquinas dessa vai dar R$2.400. Então, você deve colocar tudo isso na ponta do lápis. Não vai ser só uma máquina que você vai comprar. Se você quer trabalhar com toda a linha da UAU, você vai ter que desembolsar aí em 3 máquinas, acabamento, corte e a shave, R$2.400. Então, é sonho. Gente, sonho não tem como eu falar com você, não compre, existe outro que faz melhor. Tem telefone que, se você não for criador de conteúdo, se você não for gravar vídeo, se você não for tirar foto, tem telefone que custa metade do preço do iPhone e botando câmera para o lado. Se for para jogo, se for para você trabalhar de alguma outra forma, sem ser fotografar ou sem ser tirar foto, vai te entregar a mesma coisa, mas é questão de sonho. Já partindo para o requisito da câmera aí, pode até entrar em contradição, mas não tem como bater de frente aí com a câmera do iPhone, porque o bicho é diferenciado. Então, se você tem um sonho, se você quer adquirir uma máquina dessa, comece pela UAU. Comprei, gostei, bacana. Você vai desembolsar nessa máquina aqui, ó, R$450, R$500. Máquina de entrada, se você quiser subir um pouco mais, você vai desembolsar R$700, R$800, R$900. Você está disposto a desembolsar esse valor? Já falo para vocês, sim, vale a pena. Se é essa vontade sua de comprar, vale a pena. A máquina é muito boa, essa máquina aqui deve ter uns 2, 3 anos e ela tá da mesma forma do que quando ela chegou. Claro que tem arranhado, claro que está desbotando o nome, mas em questão de bateria, em questão de cortar, é a mesma coisa. Então, o material dela é muito bom. A máquina não foi feita para cair no chão. Então, se você me falar, possa ser que você tombe essa máquina aqui uma vez no chão e ela pare de funcionar. Possa ser que você tombe uma máquina da Kemei uma vez no chão e ela continue funcionando. É porque a da Kemei é melhor do que a UAU? Não, foi questão de sorte. Então, se você quer que seu equipamento tenha durabilidade, se você quer que seu equipamento funcione da forma correta, cara, não deixa cair no chão. Se você deixar cair no chão, você pode perder seu equipamento em uma queda. Já aconteceu isso com tesoura minha. Eu usei tesoura aí durante 4 anos, ela vinha caindo no chão durante todos esses 4 anos, ela levou uns 3, 4 quedas. Mas teve uma queda que ela caiu e nunca mais a tesoura foi a mesma. Então, você deve ter cuidado com o seu equipamento. Não coloque ele de qualquer forma na bancada. Se for possível, coloque até uma espuma em cima da bancada. Isso vai fazer com que o seu equipamento tenha menos impacto na hora que você vai colocar ele na bancada e ele dure mais. Essa máquina aqui tem uns 3 anos e, como eu falei, não é minha, a caixa dela já foi embora, só tem um carregador. Os pentes, não ache que os pentes dela vai ser aquele pente premium, igual vem das máquinas da Legend, igual vem da Senio, que tem a trava de metal, o pente dura a vida toda. Eu tenho um jogo de pente desse que eu comprei uma vez na Legend, eu já tive uma Legend sem fio. E cara, meus pentes têm 8 anos, então se você pegar o pente ali agora, tá perfeito. Então, questão de durabilidade, não tem como. A bicha é diferenciada. O acabamento, você consegue ver no plástico. Quando você pega o plástico aqui assim, ó, você consegue ver o acabamento, que eles tiveram todo cuidado com a máquina. Mas em questão, cara, se você for botar na prática, em questão de funcionalidade, ela faz a mesma coisa do que a máquina da Kemei. Então, é questão de sonho. Se você tem esse sonho, vá lá, adquira uma máquina dessa. Mas, outra coisa, ela não tem marcador de bateria.
Ou seja, quando você pode estar cortando ali, do nada ela vai apagar. Já se você pegar uma máquina que tem um marcador de bateria, ela chegou em 10%, 20% ali, você já sabe que a qualquer momento ela pode te deixar na mão. Isso conta muito. Eu não sei o porquê a UOL não colocou marcador de bateria ainda nessas máquinas aí, a Legend, a Senior, essa Lausch aqui. Deve ter alguma explicação, mas marcador de bateria ajuda muito. Nem que seja aquele que conte de 10 em 10. 100, 90, 80, 70, 60. Isso aí ajuda. Que tem a barrinha também, a barrinha vai abaixando ali, isso ajuda muito. Agora aqui, ó, você está usando, eu já vi ele usando ali do nada, ela parou de funcionar, acabou a bateria. E vai ficar por isso mesmo, botar para carregar ou usar ela no fio, o que eu não aconselho. Eu nunca usei máquina minha carregando e na tomada, porque isso aí sobrecarrega demais a bateria. E uma das coisas que tira a durabilidade da bateria é quando ela esquenta. Então, não aconselho a vocês usarem nenhuma máquina, celular, nada conectado na bateria. Isso aí pode ser prejudicial tanto para o equipamento, como pode também causar um acidente aí por esse superaquecimento da bateria. Isso aqui foi um review bem rápido, a máquina estava ali do lado, eu quis trazer para vocês um review sincero. Eu acredito que isso seja mais do que um review, isso seja uma aula de você comprar e consumir de forma inteligente. Não é simplesmente um review de uma máquina. Você desembolsar R$500 numa máquina, essa máquina de alguma forma ela vai te atender. Mas eu passei muita coisa aqui nesse vídeo, de como você consumir de forma inteligente. Se é o seu sonho, é o seu sonho, cara. Ninguém vai modificar isso. Eu já, por experiência própria, se você tem um sonho de trabalhar com a UOL, quanto mais as pessoas falam para você não comprar, mais desperta o desejo de compra. Isso é para tudo. Vamos voltar aqui para o iPhone. Você pode dar qualquer explicação aqui. Não compre iPhone, existem produtos melhores do que iPhone, existem produtos que é metade do preço e faz a mesma coisa do que iPhone. Mas se é o seu sonho, quanto mais as pessoas falam para você não comprar, mais vai despertar o desejo em você comprar. E não é isso que eu quero passar para vocês. Eu estou aqui para abrir os seus olhos. Se você quer comprar, compra sabendo que é isso aqui que ela vai te entregar. Ela não vai te entregar nada além disso. Não tem marcador de bateria. Ela pode ligar aqui a qualquer momento e te deixar na mão. Qualidade é boa, a máquina é boa, ela corta muito bem. Em 3 anos, nunca foi trocada a lâmina. Isso aí é uma raridade. Geralmente eu uso as máquinas daqui meio que 1 ano, aí eu tenho que trocar a lâmina. Mas hoje em dia com lâmina de cerâmica custa R$20, R$30. Acredito que isso não seja um empecilho. Sendo que tudo que vem de fábrica, ele funciona melhor com as coisas que vêm de fábrica. Você compra uma máquina de fábrica e depois você troca a lâmina, cara, pode ter certeza que ela não vai cortar da mesma forma do que quando ela cortava quando era nova. Então, tenha em mente isso. Pode trocar a lâmina da máquina? Pode trocar. Mas a lâmina que eu vou comprar é a original. Tudo bem. Aí, isso aí pode até ser levado em consideração. Mas não ache você que comprar uma lâmina aí de cerâmica, ela vai ter a mesma precisão do que uma lâmina original que vem na máquina. Isso aí não vai, ninguém vai me convencer a isso, porque eu já trabalhei com máquinas aqui, coloquei a lâmina da cerâmica, ela cortou muito bem, porém a durabilidade foi menor. A máquina esquenta menos. Cara, tudo vai depender de como você usa a máquina. Se você deixar a máquina sua ligada o corte todo, pode ser até lâmina de cerâmica, ela vai esquentar. Então, se você usa a lâmina de metal e você sabe usar a sua máquina, ela não vai esquentar. Isso aí é experiência própria. Se o cliente senta na sua cadeira, você já sabe o que fazer com o cliente. Fazer um disfarçado. Fez o disfarçado ali. Acabou, cara, não dá nem tempo dela esquentar. Hoje nos meus cortes aqui, disfarçado, degradê, navalhado, social, qualquer corte, nenhum tipo de máquina chega a esquentar comigo. Porque é tudo muito rápido. A máquina só está ligada quando ela está cortando. Ela não fica ligada quando ela não está cortando. E muitas das vezes a máquina esquenta por isso. Principalmente para quem está começando. A galera que está começando não tem muita confiança
e ela tá muito preocupada, ela fica nervosa e tal, e você pode ver, tá cortando ali, ela tá em dúvida, ela sai para olhar o corte, ela dá um passo para trás assim para olhar o corte, cara, ela não desliga a máquina, porque ela tá concentrada no corte de cabelo ali. E quando você vai evoluindo aí, quando você vai tendo mais experiência, que você já sabe o que precisa fazer, cara, ligou, passou, desligou, passou para outro lado, já foi, acabou. Máquina minha ali no corte, ela fica ligada no máximo 5, 6 minutos cortando. Então isso faz com que a máquina não esquente, a durabilidade da bateria. Nossa, eu deixava minhas máquinas carregando de um dia para o outro aqui. Hoje em dia eu estou usando máquina de corte, cortando 5, 6, 7 cabelos no dia, eu uso ela 2 dias, 3 dias sem carregar. Isso é experiência, isso é conhecimento, isso é prática do dia a dia, você vai percebendo essas coisas. Se você não faz isso ainda, cara, é só continuar praticando. Isso aí foi no automático, eu não pensei, cara, a bateria da minha máquina tem que durar 20 cortes. Eu não pensei isso, simplesmente eu fui ganhando praticidade no dia a dia ali e hoje eu corto quase 20 cabelos com uma bateria. Então, isso aí é prática do dia a dia. Ninguém vai te ensinar isso. Isso aí, quanto mais você praticar, melhor você fica. Então, máquina de acabamento, então, carrego quase de 2 em 2 semanas. Nem lembro a última vez que eu carreguei a bateria da minha máquina de acabamento. Sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Então, isso aí você vai ganhando experiência com o tempo. E esse aí foi o review da UAU Launch. Se você quer adquirir, se é o seu sonho, cara, eu não vou te convencer ao contrário. Compre. Ah, existem máquinas no mesmo preço que faz coisa melhor, eu estou disposto a abrir mão da máquina da UAU. Cara, assiste o review de outras máquinas que tem aí no canal. Tem máquina da Kemei de R$130, tem máquina da WMark de R$190, tem máquina da Madden Show. Cara, a máquina da Madden Show eu só não uso porque alguns alunos não têm condição de adquirir, porque ela já é um pouco mais cara. Se eu não me engano, ela está na faixa de R$350. Mas vou falar para você, sem medo de errar, foi a melhor máquina que eu já trabalhei durante esses 9 anos. A máquina corta muito, a máquina é macia, você aperta ali, a máquina é gostosa de trabalhar, a máquina é extremamente silenciosa, é uma das máquinas mais silenciosas, e a precisão dessa máquina, meu Deus do céu, é um absurdo. Só que, infelizmente, agora eu não posso adquirir uma máquina dessa, porque vai criar uma barreira de entrada muito grande para os meus alunos. Como eu venho trabalhando com máquinas até R$200, se eu der esse salto aí para R$350, possa ser que tenha alguns alunos que vai criar uma barreira achando que o corte é feito por aquela máquina. Na verdade, não é. A gente sabe que não é. Mas quando o cara está começando, isso não entra na cabeça dele. Ele assiste um vídeo no YouTube com um cara que tem uma máquina da UAU ou uma máquina dessa da Madden Show, ele acha que só vai fazer o corte se ele tiver uma máquina dessa. E os barbeiros que são mais experientes aí, que tem mais tempo de profissão, tem 5, 6, 7 anos, os que se dedicam, os que correm atrás, sabem o que muda o corte de cabelo é a experiência. É muito louco isso, porque às vezes eu viajo e vou para casa de alguns amigos e sempre alguém pede para cortar o cabelo. A última viagem que eu fiz agora, o avô do meu amigo falou assim, cara, corta meu cabelo aqui. Eu falei, mas não trouxe equipamento, não trouxe nada. Ele, rapaz, tem uma tesoura ali. Ele já é um senhor, né, avô? Aí veio a expressão, estou falando aqui, mas com respeito. Veio o velho com uma tesoura de cortar tecido, outra tesoura com cabo quebrado e uma tesourinha lá que estava com a ponta quebrada, que devia ter uns 200 anos. Aí perguntou se dava pra cortar. Eu falei que dei risada, eu falei que dá. E no final, cara, o corte saiu a mesma coisa do que uma tesoura profissional de barbeiro. Claro que tudo tem a agilidade, a comodidade, é satisfatório você pegar um equipamento bom na mão e você se sente mais poderoso quando você tem um equipamento maneiro na mão. Isso aí é fato. Mas, se você não tem condição, tira essa vaidade do seu coração. Cara, comece com o que você tem. Eu cortei o cabelo do homem lá, fiz pente corrido com a tesourinha de cortar tecido
É até uma tesourinha pequena, assim, ela não é nem de cortar tecido. É tipo de cortar papel. Só que, tipo essas que vem nessas máquinas mesmo. É uma tesoura de cabo de plástico. Cara, fiz pente corrido ali. Deu uma beliscada, puxou um pouquinho o cabelo? Puxou, mas no final, com um pouquinho de paciência, o corte saiu a mesma coisa. Levou um pouquinho de tempo, demorou mais um pouquinho, mas saiu. Cortei o cabelo dele, fiz o pezinho, não tinha máquina, fiz o pezinho contornando com a tesoura. Pra raspar aqui, ó, usei um Presto Barba do velho fazer a barba, eu passei aqui no pezinho, limpei o nariz com a tesourinha, cortei a sobrancelha e no final ele falou, cara, quanto que é o corte? Eu falei, rapaz, isso aí eu não vou te cobrar. Ele, mas se fosse lá na barbearia, eu falei o preço pra ele. Ele, rapaz, eu pagaria pelo resultado que você entregou com esses equipamentos aqui, imagine lá na barbearia. Então você vê que o conhecimento muda tudo. Você pode ter o melhor ou o pior equipamento, isso não vai mudar no resultado final se você tiver conhecimento. Então o equipamento é mais por status, é mais para poder você se sentir mais poderoso, para poder você sentir mais prazer. Mas tira isso da sua cabeça. Se você não tem condição, isso não significa que você não consiga fazer um bom trabalho. Pelo contrário, se você tiver conhecimento, você consegue alcançar resultados aí extraordinários. Isso aí, tô lembrando de um negócio aqui. Eu lembro uma vez que eu gosto de música e eu vi um vídeo assim e, cara, o som do vídeo tava perfeito, tava muito bom. E eu falei, fui vendo os comentários lá e perguntei como que ele conseguiria tirar aquele som. Ele falou, cara, um celular e tinha um outro celular captando o som. Só que o cara sabia usar a ferramenta dele tão bem que se eu não vou nos comentários ali, eu não saberia que aquele conteúdo estava sendo gravado e capturado por outro celular. Então é tudo o conhecimento. Esse cara aí, se você sentar com ele, é um cara que sabe demais o que ele está fazendo, porque ele extraiu o máximo de qualidade do equipamento. Então não adianta às vezes você ter uma máquina aí de R$900, sendo que você não tem conhecimento. Então invista em conhecimento. Tenho R$500 para comprar uma máquina. O que eu faria hoje? Compra uma máquina de R$150 e os R$350 investe em conhecimento. Compra um curso. Hoje na internet o que mais tem é curso de R$120, R$130. Compra um curso desse aí, estuda, no final você vai me agradecer. Esse aí foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe sua curtida, compartilhe e tamo junto. Valeu!